Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Rayane Rocha e no Universo Revelado de hoje iremos desvendar a misteriosa vida de Michael Jackson. O maior astro da música pop de todos os tempos que, apesar de todo o sucesso na carreira, teve uma vida sofrida, cheia de segredos e teorias da conspiração. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, nos Estados Unidos. Ele era o oitavo de 10 filhos do casal Catherine e Joseph Jackson. Sua mãe, Catherine Esther Upshaw Cruz, aprendeu a tocar clarinete e piano ainda na infância. Ela era tão talentosa que em algum momento da sua vida ela também quis ser uma artista de música country, mas acabou deixando a ideia de lado quando, aos 19 anos, ela se casou com Joseph Jackson e passou a trabalhar em tempo integral para ajudar a sustentar a numerosa família. Quanto a seu pai, Joseph Walter Jackson, mais conhecido como Joe Jackson, era um ex-lutador de boxe e trabalhava como operador de guindaste em uma siderúrgica. Em meados da década de 1950, Joseph iniciou uma carreira musical em parceria com seu irmão, Luther, tocando guitarra em uma banda de blues chamada The Falcons. Mas a banda não deu muito certo e algum tempo depois, Joseph voltou a trabalhar como operador de guindaste. No entanto, seu grande sonho musical nunca foi esquecido. Tendo uma vida simples, Michael e sua família viviam em uma pequena casa de 2 quartos. Em 1965, a mãe dele se tornou testemunha de Jeová e, por vontade da mãe, mas contra o desejo do pai, as crianças também se tornaram testemunhas de Jeová e passaram a praticar a evangelização de porta em porta. Acontece que Joe era um homem muito rigoroso e, de acordo com as regras rígidas dele, as crianças eram mantidas trancadas em casa até que ele voltasse do trabalho tarde da noite todos os dias. Entretanto, as crianças sempre davam um jeitinho para conseguir escapar e ir para a casa dos vizinhos, onde lá eles faziam música. Enquanto Joe estava trabalhando, os irmãos mais velhos de Michael aproveitavam o momento para mexer na guitarra do pai escondido. Até que certo dia, Joe chegou mais cedo do trabalho e, sem que eles percebessem, ele viu o pequeno show dos seus filhos. Descobrindo o grande talento deles, Joe, frustrado com as suas decepcionantes tentativas de seguir a carreira artística, viu na aptidão dos filhos a oportunidade perfeita de ganhar dinheiro com isso, criando então uma banda antecessora aos Jackson 5, que era composta pelos irmãos mais velhos de Michael, com a participação de 2 jovens vizinhos. Segundo rumores, nessa época, Joe ainda não sabia do grande talento de Michael, já que nessa época ele ainda era muito pequeno. Mas em uma entrevista, a mãe de Michael contou que desde quando ele era bebê, ela já tinha percebido o talento dele, pois, segundo ela, eles tinham uma máquina de lavar bem velha que fazia um barulhinho ritmado, e todas as vezes que ela ia lavar roupa, Michael, de fralda, segurando a mamadeira, dançava ao som da máquina em perfeita sincronia. Ainda bem pequeno, por volta dos 4 anos de idade, Michael já acompanhava os ensaios dos irmãos, que tocavam em eventos de caridade e shopping centers. Incrivelmente afinado para sua idade, o seu pai acabou descobrindo o talento dele e dias depois o pequeno Michael foi escolhido como o novo vocalista do novo grupo The Jackson 5, que era composto por Michael, Marlon, Jack, Tito e Germany. A banda se apresentava alegremente em concursos de amadores em várias cidades, e vencendo todas as competições, o sucesso não demorou. Após levarem a plateia ao delírio no show de calouros em Nova York, eles receberam a proposta da gravadora Motown, e dali para o auge foi um pulo. O Jackson 5 passou a trabalhar abrindo shows de grandes artistas como James Brown e pouco tempo depois toda a sua família se mudou para Los Angeles. Para aprender a conviver no mundo das celebridades musicais, Michael morou por um mês na casa de Diana Ross, que virou uma espécie de musa inspiradora para ele. A partir daí, em 1969, os Jackson 5 lançaram seu primeiro ritmo, o clássico I Want You Back, que foi seguido de outros singles bem-sucedidos como ABC e I'll Be There, se tornando um sucesso global. Eles atingiram uma fama tão grande que eles até tiveram seu próprio programa de desenho animado, que foi ao ar entre os anos de 1971 e 1972.
Por ser tão pequeno e talentoso, Michael se destacava entre os seus irmãos, e por isso, até mesmo a famosa revista Rolling Stones divulgou uma matéria que classificava Michael Jackson como o prodígio da música americana. Mas como nem tudo são flores, havia algo muito obscuro por trás de tudo isso. Obrigado a sair da escola para construir sua carreira, Michael perdeu sua infância devido a todo o reconhecimento, e sua vida acabou se resumindo em ensaiar e se apresentar. Seu pai o proibia de brincar e comer doces. Além disso, Michael e seus irmãos ainda eram atormentados pela educação rígida imposta pelo pai. E por causa disso, a relação deles sempre foi muito problemática, o que infelizmente foi um pontapé inicial para os inúmeros distúrbios psicológicos do cantor. Em diversas entrevistas, Michael revelou que os ensaios eram repletos de abusos físicos e psicológicos. Segundo ele, o seu pai assistia todos os ensaios com um cinto nas mãos. E caso eles errassem alguma coisinha, Joey os machucava severamente. E como se não bastasse, quando se tratava de Michael, Joe fazia questão de zombar da aparência dele. Joe vivia dizendo que o nariz de Michael era muito grande e feio, e digamos que isso afetou bastante as escolhas de Michael, o deixando cada vez mais tímido e inseguro fora dos palcos. O Sr. Joe era tão perverso com os filhos que certa vez Michael e seus irmãos foram dormir no quarto de um hotel e esqueceram de fechar as janelas. Vendo isso, seu pai escalou a janela com uma máscara aterrorizante no rosto e deu um susto nos irmãos, se passando por um sequestrador, somente para ensiná-los a não deixar a janela aberta quando fossem dormir. Anos depois, Michael passou a ter pesadelos constantes sobre ser sequestrado do seu quarto e chorava muito com isso. Durante a sua entrevista à apresentadora Oprah em 1993, ele disse que durante a sua infância muitas vezes vomitava só de ver o seu pai. Quanto à mãe de Michael, ela sabia de tudo e viu o comportamento do esposo como algo normal, já que, segundo ela, naquela época, era comum que os pais agissem assim com os filhos. E apesar de todo o sofrimento, o próprio Michael reconhecia que, sem a rigidez do pai, ele jamais conseguiria alcançar a disciplina necessária para se tornar o rei do pop. Já em 1979, aos 21 anos de idade, Michael teve seu primeiro contato com o mundo das cirurgias plásticas. Após cair e quebrar o nariz durante um ensaio, Michael foi obrigado a fazer sua primeira rinoplastia. Mas a cirurgia não foi bem sucedida e poucos dias depois, ele começou a sentir forte desconforto respiratório e dificuldade para cantar, tendo que fazer uma segunda rinoplastia. Alguns até chegaram a dizer que ele caiu de propósito, apenas para se livrar do bullying que o pai fazia com seu nariz. Nesse mesmo período, o contrato de Joe como empresário dos filhos da gravadora venceu, e Michael finalmente pôde se livrar dos comandos do pai. A partir daí, Michael saiu do Jackson 5 e lançou seu primeiro álbum solo, Off the Wall, que em menos de um ano de lançamento já era o álbum de black music mais vendido da história, tendo vendido cerca de 20 milhões de cópias de disco em todo o mundo, tendo vendido com um único álbum solo mais do que os Jackson 5 haviam conseguido durante 11 anos de carreira. Em 1982, ele lançou um de seus discos mais bem-sucedidos, que certamente a maioria de vocês já conhece, que foi Thriller, que ganhou 7 prêmios Grammy, 8 American Music Awards, e inclusive entre eles estava o prêmio de artista mais jovem a ganhar um desses prêmios. Para vocês terem ideia, até o ano de 1983, Thriller foi o álbum mais vendido de toda a história, com mais de 65 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Nesse mesmo período, Michael se consagrou como rei do pop, ao se apresentar em um show comemorativo dos 25 anos da Motown, a gravadora que ele fazia parte. O show aconteceu em um teatro em Los Angeles que estava completamente lotado, com 3.000 celebridades norte-americanas. Além disso, cerca de 50 milhões de pessoas acompanhavam a apresentação de Michael pela TV, quando todos ficaram completamente admirados ao vê-lo cantar Billie Jean e deslizar de costas pelo palco como se estivesse flutuando, imortalizando assim o passo de dança Moonwalk. Com tamanho sucesso, ele logo foi convidado para ser garoto propaganda da Pepsi, assinando um contrato de 5 milhões de dólares. E quando tudo parecia ir perfeitamente bem, Michael sofreu um gravíssimo acidente que deu início aos seus grandes problemas de saúde.
Já em 1984, mais especificamente em 27 de janeiro, quando Michael gravava o segundo comercial da Pepsi para a televisão, o cabelo dele pegou fogo durante a apresentação, por causa de um dos fogos de artifício do show, fazendo com que ele tivesse sérias queimaduras de segundo grau no couro cabeludo. E ali foi onde ele teve que se submeter a uma nova cirurgia para reconstruir o couro cabeludo e também outras para esconder as cicatrizes das queimaduras, que trouxeram dores contínuas, despertando seu vício constante em analgésicos. Além disso, pouco tempo depois, aquela segunda rinoplastia trouxe novos problemas respiratórios e ele teve que fazer uma terceira cirurgia no nariz. Vale lembrar que durante todo esse tempo, Michael sempre se destacou por ser uma pessoa muito bondosa. E ao contrário de muitos artistas, ele realmente se importava com as pessoas que estavam em sua volta. Tendo apoiado causas de proteção às crianças em zonas de guerra e na luta contra a AIDS, em 1985, ele liderou um time de estrelas no hino We Are The World, gravado em prol das crianças da África. Já em 1986, Michael foi diagnosticado com vitiligo. Para quem não sabe, vitiligo é uma doença autoimune sem cura, que começa a clarear a pele e por isso, aos poucos, ele foi perdendo a pigmentação da pele. Assustado com a doença, por um tempo, Michael tentava esconder as manchas brancas. Mas com o avanço da doença, ele optou por fazer um procedimento para adiantar o clareamento da pele. Por conta disso, ele passou a usar roupas de mangas compridas, máscaras e sombrinhas constantemente, pois ele não podia tomar muito sol. No entanto, a mídia da época não queria entender o real motivo de toda a transformação de Michael. E o fato de uma grande referência negra passar por um embranquecimento radical gerou muitas polêmicas, boatos e julgamentos pessoais. Muitos diziam que Michael não queria mais ser uma pessoa negra e que as plásticas no nariz e no rosto foram feitas para apagar seus traços naturais. Como era de se esperar, todos esses boatos machucavam muito o cantor, fazendo com que ele se isolasse cada vez mais e mais da mídia. E por isso, os meios de comunicação passaram a inventar várias e várias coisas sobre ele, criando todo um mistério em cima do astro. Nessa época, surgiram muitíssimos rumores de que ele dormia em uma câmara de oxigênio para aumentar sua vida útil, que ele queria comprar ossos de um homem-elefante, entre muitas outras coisas que, segundo ele, eram tudo mentiras. Apesar de tudo, Michael estava sempre produzindo algo novo para os fãs, e logo ele lançou outros sucessos. Acontece que até os 28 anos, Michael ainda vivia com os pais, e apesar de ter 8 irmãos e uma infinidade de primos, ele se sentia completamente só. A tristeza nos seus olhos era visível e quase palpável. Mesmo sorrindo, a tristeza nunca abandonava seu olhar. Ele queria companhia. Ele precisava de amigos que não fossem parentes ou pessoas interesseiras. Além disso, ele queria experiências de uma vida comum, pois por conta da religião de sua família, ele nunca teve natais alegrando sua infância e muito menos comemorou aniversários. Tal como Peter Pan, se enxergando como uma eterna criança, achando que as coisas iriam melhorar se ele se mudasse da casa dos pais, ainda na década de 80, ele se mudou para o seu rancho chamado Neverland, a Terra do Nunca, que mais se parecia com um enorme parque de diversões onde ele mantinha animais de estimação exóticos, como um chimpanzé chamado Bubbles, cinema e tudo mais, fazendo daquele rancho o refúgio perfeito para o mundo de fantasia de um artista tímido que só queria recuperar sua infância perdida. Descrito como uma pessoa pura e inocente, ele nutria um profundo amor pelas crianças e desenvolveu uma relação de amizade com elas, e por vezes ele até abria o rancho para eventos infantis e convidava algumas crianças para festas do pijama. Até que em 1993 começaram a surgir as primeiras denúncias de abuso sexual infantil contra o cantor, quando um menino de 13 anos alegou que a estrela da música o havia acariciado. A polícia vasculhou o rancho, mas não encontrou nenhuma evidência para apoiar a alegação. No ano seguinte, Michael Jackson resolveu o caso fora do tribunal com a família do menino.
Depois disso, outras acusações surgiram, mas Michael foi investigado pelos juízes e após ouvirem mais de 130 testemunhas, em 2005 ele foi finalmente considerado inocente de todas as acusações por falta de provas. Porém, os processos e acordos judiciais custaram muita grana, e para pagar as dívidas ele teve que leiloar diversos de seus bens. Além disso, as denúncias exploradas por revistas e documentários começaram a abalar sua imagem. Até que em agosto de 1994, ele anunciou que havia se casado com Lisa Marie Presley, filha do ícone do rock Elvis Presley. No entanto, muitos pensaram que o casamento era uma jogada de marketing para restaurar a imagem do cantor. E por isso, eles até chegaram a dar uma entrevista em um programa de televisão para reforçar a imagem do seu casamento. Mas a união não durou muito tempo, chegando ao fim em 1996, apenas 2 anos depois do início. Se sentindo cada vez mais solitário, Michael nutriu em seu coração o desejo de ser pai. E mais tarde, naquele mesmo ano, ele anunciou seu polêmico casamento com Debbie Rowe, a enfermeira que tratava da pele dele desde meados da década de 80. O casamento durou pouco mais de 2 anos e meio, mas da união deles nasceram Prince Michael Jackson I e Paris Jackson, seus filhos por meio de inseminação artificial. E em 2002, nasceu seu terceiro filho, chamado Prince Blanket Michael Jackson II, que nunca teve a identidade da mãe divulgada ao público. Com o passar dos anos, as plásticas viraram sua maior obsessão, fruto de uma doença psicológica chamada dismorfia corporal, que é quando a pessoa se olha no espelho e se acha sempre deformada. Apesar dele sempre negar, pessoas próximas afirmam que ele fez cerca de 50 cirurgias plásticas só no rosto, incluindo intervenções no queixo e no formato dos olhos, ficando cada vez mais conhecido por seu comportamento estranho e paranoico, que incluía usar uma máscara cirúrgica em público. Dívidas milionárias e uso descontrolado de remédios fizeram com que ele chegasse a comparecer confuso e desorientado no palco da MTV. E assim a carreira do grande astro da música pop começou a entrar em declínio. Após concordar em gravar um documentário chamado Living with Michael Jackson, que traduzindo significa Vivendo com Michael Jackson, acreditando que esse documentário daria todos os detalhes sobre a sua vida de maneira bem interessante e positiva, Michael se viu totalmente sem chão, ao ver que os realizadores do projeto haviam distorcido terrivelmente sua imagem, dando a entender que ele era realmente culpado de todas as acusações de abuso infantil. A partir daí, as pessoas que trabalhavam na mansão dele contaram que o cantor ficou cada vez mais debilitado, tomando vinhos e misturas de remédio descontroladamente, pois ele acreditava que os remédios faziam dele um artista melhor. Muitas vezes, eles encontravam Michael tão dopado que mal conseguia levantar o garfo na boca para comer sua refeição. E quando as enfermeiras se negavam a dar os remédios que ele queria, atordoado, ele mandava elas irem embora imediatamente sem pensar 2 vezes. Em outros momentos, seus seguranças disseram que por várias vezes o haviam encontrado chorando escondido pelos cantos, pois acreditavam não ser amado por ninguém. Em dificuldades financeiras ainda maiores, Michael deixou de pagar um empréstimo de 24,5 milhões de dólares devidos em seu rancho em 2008, e incapaz de se desfazer de lembranças queridas, incluindo as luvas de cristal que ele usava em seus shows, o cantor fez de tudo para bloquear o leilão de alguns de seus itens pessoais e seu rancho no ano seguinte. Por volta dessa mesma época, após anos longe dos palcos, um anúncio animou todos os fãs do cantor, quando ele mesmo anunciou que o rei do pop voltaria aos palcos em 2009 com a turnê This Is It. Esse seria o seu grande retorno. O primeiro show seria em Londres, na Inglaterra, a partir de 8 de julho de 2009, e em menos de 4 horas após seu anúncio, todos os ingressos estavam incrivelmente esgotados. Feliz com o tamanho sucesso de seu anúncio, Michael se mostrou cada vez mais dedicado aos ensaios. Mas, infelizmente, ele nunca pôde experimentar o sucesso esperado de sua turnê de retorno, pois ele morreu em junho daquele mesmo ano. Faltando menos de um mês para o início de sua turnê, em 25 de junho de 2009, aos 50 anos de idade, Michael sofreu uma parada cardíaca em sua casa em Los Angeles. As tentativas de ressurreição falharam e ele foi levado às pressas para o hospital, onde faleceu mais tarde naquela manhã, deixando a legião de fãs abalados.
Em fevereiro de 2010, um relatório oficial do legista revelou que tudo isso aconteceu por conta de uma intoxicação aguda causada por uma substância anestésica ou uma overdose letal por um coquetel de medicamentos prescritos, incluindo fortes sedativos. Pois logo foi descoberto que, ajudado por seu médico pessoal, Michael estava tomando medicamentos para conseguir dormir à noite, já que ele estava extremamente ansioso com todas as preparações. Quando questionado, o médico disse à polícia que acreditava que Michael havia desenvolvido um vício particular em medicamentos que promovem a indução e manutenção da anestesia geral em procedimentos cirúrgicos de curta duração. Mas a investigação policial revelou que o médico dele não tinha licença para prescrever a maioria dessas substâncias. Além disso, as medidas que ele havia tomado para salvar o cantor também foram examinadas e as evidências mostraram que os procedimentos de socorro não foram feitos corretamente. Como resultado disso, o falecimento de Michael foi considerado homicídio e o médico foi condenado por homicídio involuntário em 7 de novembro de 2011, ganhando uma pena máxima de 4 anos de prisão. No entanto, ele cumpriu apenas 2 anos da pena. Mas você acha que o falecimento de uma celebridade tão importante e grande como ele não iria render grandes teorias da conspiração? Bom, foi o que aconteceu, pois a possibilidade de Michael continuar vivo começou com aparições relatadas por admiradores do cantor em locais aleatórios. Os boatos e mensagens nas redes sociais são variados, e muito se especula sobre Michael ter forjado sua morte para escapar de cobranças milionárias ou porque ele apenas queria aproveitar a sua vida comum em um lugar bem distante. E assim como Elvis, para muitos, a morte de Michael Jackson ainda é um grande mistério. E qual é a sua opinião sobre isso? Me conta aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal para ajudar nosso canalzinho a crescer e receber muitas outras curiosidades misteriosas como essa. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!